Fala, Hunter! Vamos começar agora a aula da parte da tarde, onde nós vamos falar sobre liquidity voids. Vamos falar sobre vazios de liquidez. Deixa eu puxar isso aqui um pouquinho para cima. Isso aqui também. Então a aula hoje é sobre liquidity voids, ou vazios de liquidez, trazendo para um bom português. Liquidez. Vocês vão ver que o liquidity void e o fair value gap, basicamente, eles vão estar amparados ali pertinho, quase na mesma família. A gente só vai ver algumas diferenciações neles dois, tá? Então, o liquidity void, basicamente, ele vai estar acontecendo quando? Ele vai estar acontecendo às prévias de uma acumulação. Acumulação, tá? Cadê? Primeiro ponto, a gente observa a acumulação acontecer. Quando a acumulação acontece, que há aquela manipulação, como eu já explico para vocês há um bom tempo sobre a questão do elefante sendo jogado dentro da piscina, há aquele como é que eu posso falar? Há aquela deslocação de água, aquele deslocamento de água. Então, basicamente, esse deslocamento de água, seria o deslocamento do preço, onde deixa um fair value gap, porque o liquidity void é um fair value gap. Só que há uma pequena diferença entre um fair value gap e um liquidity void, é que o liquidity void ele é bem maior do que um fair value gap, tá? Então fica aquele vazio de liquidez bem nítido, são velas bem alongadas, tá, pessoal? Terceira situação. Muitas pessoas ficam se perguntando sobre liquidity void, sobre fair value gap. Quanto tempo leva para cada um desses serem preenchidos? A verdade é que não se sabe quanto tempo em si leva para que um liquidity void ou um fair value gap seja preenchido. A verdade é que está acontecendo uma ausência de liquidez ali e ele vai ser preenchido, mas nós não sabemos quando isso vai acontecer, nem como, nem onde vai acontecer, mas vai acontecer o preenchimento daquele vazio de liquidez, tá? Então, a gente sabe que temos dois tipos de liquidity void, tá? Que é o SIB e o BIC. Vocês já sabem disso. SIB, Sell Side Off Balance. SIB, Sell Side Off Balance, que é o balanço correto por parte dos vendedores, e o desequilíbrio por parte dos compradores. Desequilíbrio por parte dos compradores. E o BIC é o inverso disso, que é o Buy Side Off Balance, é o equilíbrio por parte dos compradores, e o desequilíbrio por parte dos vendedores é o inverso disso, tá? É o Buy Side Off Balance e desequilíbrio por parte dos vendedores. A gente vai começar a entrar em uma seara aqui do ICT, que é basicamente, vocês vão ver o Michael falando muito, que o algoritmo ele é programado para duas coisas. Deixa eu ver.
O algoritmo. Algoritmo. Vamos lá, algoritmo. É programado para duas coisas. Primeira dela, captura de liquidez. Captura de liquidez. Segunda dela, reequilíbrio de ineficiência, tá? Basicamente, os modelos que você vê o Michael apresentando, eles são englobados ou eles estão envoltos desses dois cenários, certo? Eles estão envoltos desses dois cenários aqui, ó. É a captura de liquidez e o equilíbrio e o reequilíbrio de ineficiências em aberto, tá? Então, nessa altura da mentoria, o que é que o Michael vai fazer? O Michael vai começar a passar basicamente essas duas questões. Vocês vão ver que a gente tem aula hoje sobre Liquidity Void, próxima semana a gente tem sobre Liquidity Pool e na próxima semana a gente tem sobre Fair Value Gaps, tá? Ele vai dar 3 aulas sequenciadas e vai mostrando como você pode utilizar essas três questões unilaterais, como você pode usar essas três questões de forma a serem casadas, para que você possa fazer um melhor aproveitamento disso. Mas a aula de hoje é sobre Liquidity Void, ou vazios de liquidez. Então, primeiramente, a primeira questão que a gente vai estar procurando é o que? É a acumulação, tá? Partindo disso, nós vamos procurar o que? Um deslocamento do preço, onde deixa um Fair Value Gap, que esse Fair Value Gap aqui, basicamente, é o que a gente conhece como Liquidity Void. Liquidity Void. É um vazio de liquidez bem expresso, é um Fair Value Gap bem grande, anormal ali, que geralmente também ele surge em momentos de notícias de alto impacto, é onde surge ali os Liquidity Voids, onde eu ensinei para vocês na semana passada, basicamente, a estar aboiando esse Liquidity Void como se fosse um Vacuum Block, mostrando para vocês. E onde eu utilizei também nessa sexta-feira isso, embasado na notícia que saiu às 10h30 da manhã, que é 8h30 deles lá, eu mostrei para vocês basicamente um momento de venda quando eu contei para vocês, depois mostrei um momento de compra também quando eu cantei para vocês, e vocês vão ver que embasado nessa questão desse Liquidity Void de notícias, eu pude estar pegando e estar dando uma visão naquilo ali e refinei para que eu pudesse estar surfando essas operações, tá? Então, depois que a gente vê esse deslocamento, tá, de preço onde deixa um Liquidity Void, aí eu começo a me perguntar, será que ele vai fechar de imediato? Será que ele não vai fechar de imediato? Enfim, o importante é a gente estar ligado que nessa área, nessa região, alguma coisa vai acontecer. E quando acontecer, a gente deve estar preparado para isso. Para quem não sabe o que é ou quais são as duas classificações, nós temos dois tipos de Liquidity Void, dois tipos de Fair Value Gap, que é o SIB e o BIC. Sell Side Off Balance é o equilíbrio por parte dos vendedores e o desequilíbrio por parte dos compradores. É geralmente tido esse SIB como um Fair Value Gap de baixa ou um Liquidity Void de baixa, tá? O BIC é o Buy Side Off Balance, é o equilíbrio por parte dos compradores, houve entrega por parte dos compradores e o desequilíbrio por parte dos vendedores. Então, se há um desequilíbrio por parte dos compradores, tende-se a estar procurando o mercado vir fechar essa lacuna de compra. Se há um desequilíbrio por parte dos vendedores, a gente tende a estar procurando que o mercado venha fazer o preenchimento com essas vendas, porque o mercado é um jogo de soma zero. Ninguém só compra e ninguém só vende. Para todo comprador deve haver um vendedor. Para todo vendedor deve haver um comprador. É monopólio, é troca, o dinheiro troca de mãos. Uma hora o dinheiro pode estar na minha mão,
outra hora o dinheiro vai para a mão de alguém, outra hora o dinheiro vai para a mão de alguém. Ninguém nunca vai ficar comprando infinitamente, amém. Uma hora ele vai ter que vender. Ninguém nunca vai conseguir vender infinitamente, amém. Uma hora ele vai ter que comprar. Eficiência do mercado. Jogo de soma zero. Para todo comprador deve existir um vendedor. Para todo vendedor deve existir um comprador, tá? É aí onde o Michael fala que o algoritmo, tá? O algoritmo, ele é programado para duas coisas. Ele é programado para capturar liquidez, que são as liquidity pools, a aula que a gente vai aprender na próxima semana, e reequilíbrio de ineficiência, tá? Que a gente começa a aprender hoje, basicamente sobre. A gente deu algumas pinceladas lá no módulo base, no Masterclass, demos, mas agora a gente começa a entrar em um quesito mais teórico, em um quesito mais científico, tá? Então, sem mais delongas, vamos para o gráfico. O que é que basicamente a gente vai estar treinando nossa visão aqui? A gente vai estar treinando nossa visão para um modelo, basicamente, de retração, tá? A gente vai estar treinando nossos olhos para modelos de retração embasados nesse Liquidity Void. Haja vista, vocês já aprenderam que os blocos de ordens são em modelos de expansão. Mês 1 da mentoria do Michael Pago. Blocos de ordem são acompanhados em expansão. Liquidity Void e Fair Value Gaps são o que? São em modelos de retração. Liquidity Voids e Fair Value Gap são em modelos de retração. Liquidity Pool são em modelos de reversão. Mês 1 da mentoria paga do Michael, a gente estudou isso aqui. Quando o preço ele acumula e a expansão, nós procuramos um retorno a essa área de acúmulo para estarmos trabalhando em blocos. Quando o preço retrai após uma expansão, nós procuramos esses Fair Value Gaps ou Liquidity Voids para entrada em modelos de retração e buscando uma continuidade no mercado. Liquidity Push são os modelos de reversão, o que ficou popularmente conhecido como a Turtle Soup. Modelo esse que o Michael não fala que foi ele que criou, ele dá os devidos créditos com quem ele aprendeu, mas enquadrados no que o Michael ensina sobre capturas de liquidez, eles ganharam um plus a mais, eles ganharam algo a mais. Então, basicamente, nós viemos trabalhando no início desse mês 4, esses modelos aqui, ó, onde a gente aprendeu as variantes do bloco de ordem, sobre a teoria dos blocos de ordens, tá? Hoje nós vamos começar nisso daqui, que é basicamente a questão das retrações, tá? A questão das retrações. Vamos utilizar o MNQ, não é segredo para ninguém. 1 minuto, vamos pegar o dia de ontem para que a gente possa exemplificar para vocês. Deixa eu começar a marcação dos 15 minutos, tá? Aqui foi a aula da manhã, deixa eu excluir isso aqui. Como vocês podem ver, pessoal, um gráfico sem as suas devidas identificações, a gente fica perdido, tá? A gente fica perdido, como vocês podem ver bem aqui, ó. Perdido. Quando a gente começa a colocar no gráfico as identificações do que vem a ser, do que vem a acontecer durante o decorrer da semana, nós conseguimos chegar à identificação do que está acontecendo. Você em uma mata, sem uma bússola, você não é nada, você está perdido. Claro, você pode usar meios de navegação,
pelo Sol, pelo nascer do Sol, pelo pôr do Sol, constelações. Claro, você pode. Mas se você tem uma bússola em sua mão, fica muito mais fácil. Você não precisa estar esperando lá o nascer do sol, você não precisa estar esperando o pôr do sol, você não precisa estar esperando chegar à noite para poder se guiar pelas constelações. Enfim, com a bússola você consegue se identificar. E que bússola é essa, David? É a bússola do tempo. Quando você tem em mãos a bússola do tempo, você se identifica e consegue se achar no gráfico. Por quê? Aqui, ó, deixa eu tirar isso daqui. Cadê? Canva. Aqui. Deixa eu tirar isso daqui. Ó. Reparem. Aqui eu não tenho nada, ó, de tempo e nada de preço. Nada, nada, nada. Eu tô perdidaço. Por quê? Eu não sei qual dia é, não sei o horário que é, não sei o preço que tá. Enfim, tô perdido. Então nós temos duas bússolas. Temos a bússola tempo e temos a bússola preço. Sempre quando eu vou começar algo, o que é que eu faço? Eu identifico onde é que eu estou no terreno, tá? Eu identifico onde é que eu estou no terreno. Como assim eu identifico onde é que eu estou no terreno? Tá. Onde foi o início da minha semana? O início da minha semana foi essa aqui, ó. Aqui iniciou minha semana. Eu tenho algumas questões que eu posso trabalhar. Eu tenho o preço de abertura semanal. Aí a gente remete lá, volta lá, aqui aula. A aula iniciais do Masterclass, formações de candles, tá? Então eu tenho o preço de abertura semanal, sendo bem aqui, ó. Tem o preço de abertura semanal sendo bem aqui. Isso aqui é o quê? Isso aqui é o NWOG. É o gap de abertura semanal. Prestem atenção como um candle, ele vai se formar entre Fair Value Gap, Liquidity Void e capturas de liquidez. E blocos de ordens. Fair Value Gap, captura de liquidez, Liquidity Void e blocos de ordens. Ele vai se formar dentro desse amparato. Ó, com isso aqui em mãos e isso aqui em mãos, eu já tenho uma pá de ferramentas para me trabalhar. Tem uma pá de ferramentas para trabalhar aqui. Ó, Fair Value Gap, o gap de abertura que a gente conhece, que é o NDOG, NWOG, New Week Opening Gap, NWOG, certo? NWOG. Temos uma pá de ferramentas só pelo preço de abertura e o gap de abertura da semana. Temos uma pá de ferramenta. Eu sei que o que trabalha aqui acima é caro. E o que trabalha aqui abaixo é barato. Referenciando-me ao quê? A formação do candle. Se o mercado ele abre fazendo uma movimentação altista, 70% de chance de que o candle vai ser de baixa. 70% de chance que o candle vai ser de baixa. Enfim, vocês vão fazer toda a análise dos pormenores, como eu já ensinei para vocês, ver lá a visão semanal, ver a visão diária, nos candles diários, como é que tá a formação, como é que tá o mês, como é que tá, enfim, vocês já sabem, basicamente já passei para vocês. Quando a gente vê isso aqui, ó, quando a gente vê isso daqui, ó, vamos começar daqui. O que é que a gente identifica aqui, pessoal? Desse patamarzinho aqui até esse patamar aqui. Acúmulo de ordem. Ó. Acúmulo de ordem. Tá? Lembra lá qual é o primeiro ponto para a gente começar a ver um Liquidity Void? Um acúmulo de ordem. Acúmulo de ordens. Esse acúmulo de ordens aconteceu? Aconteceu. Quando
esse acúmulo de ordens está prestes a findar, o que ele deixa? Ele tende a deixar uma movimentação com displacement, uma movimentação rápida. Aqui em voga já mostro para vocês as duas diferenças. Ó. Olha a diferença de um gap. Olha a diferença de um liquidity void. Basicamente esse liquidity void aqui foi quase 10 vezes maior que isso aqui. Ó. Quase 10 vezes maior. Quase 10 vezes maior. Fair Value Gap. Liquidity Void. A diferença é essa. É o tamanho. O tamanho do garoto. Tá? Um é pequeno, o outro é bem maior. Tá? É bem maior. Se vocês prestam atenção, basicamente foi às 10h45 que isso aqui aconteceu, da segunda-feira. Vamos ver o que é que aconteceu aqui às 10h45. Deixa eu lembrar. Forex Factory. Calendário. Tá aqui dia 1, dia 24. Aplicar. Deixa eu só ver se eu estou na data correta. Isso, 24, 9h45. 24. Isso, correto. Basicamente a gente não teve nenhuma notícia de alto impacto. Não teve nenhuma notícia de alto impacto, tá? Então aqui basicamente não foi por meio do Vacuum Block, como eu ensinei para vocês na semana passada. Foi basicamente um Liquidity Void mesmo. O mercado vem e cai. Esse ponto, essa zona aqui, ó, essa zona aqui, uma hora ela vai ser fechada, certo? Uma hora ela vai ser fechada. A David, eu estava esperando ela fechar 100% aqui, ó, 100% aqui, é onde entra lá já as questões do Fair Value Gap, que eu vou antecipando para vocês, tá? Onde entra lá as questões de Fair Value Gap. Aqui eu tenho minha zona, minha área, né? Não vamos falar em zona, vamos falar em áreas. Aqui eu tenho minha área. Os 5 minutos, como foi essa área em 5 minutos? Reparem, eu tenho o preço trabalhando aqui, né? Tenho o preço trabalhando aqui. E tem um preço já sendo trabalhado na sua contraparte aqui, ó. No 1 minuto nessa área, eu tenho o mercado sendo trabalhado um pouco mais aqui abaixo, ó. Até aqui o mercado foi trabalhado. Se vocês prestarem atenção também, dentro desse void do 15, que é um void, é um Fair Value Gap, tá? Só o que vai mudar lá é o tamanho. O que que a gente tem aqui, ó? A gente tem essas áreas aqui, ó, já sendo fechadas. Então, em um time de 15 minutos, o que é que eu tenho em aberto aqui? O que é que eu tenho em aberto aqui ainda em jogo? Nisso aqui. Eu tenho essa região aqui, ó, e essa região aqui, tá? Essas duas regiões. Então, tal é onde o mercado vai fazer o quê? Vai fazer esse equilíbrio, tá? Equilíbrio. O que é que tinha acontecido aqui? Um SIB. Ó. SIB. O mercado caiu balanceado na venda e faltou o quê? Faltou compradores. Faltou compradores para essa região aqui. Quando a gente abaixa o time frame, quando a gente faz esse serviço de abaixar o tempo gráfico, a gente vai filtrando o que é que está acontecendo aqui. Pô, 15 minutos foi um gap. Beleza, esse 15 minutos foi um gap. Mas dentro desse gap, onde é que faz sentido ele voltar? Às vezes, esse 15 minutos aqui, esse gap de 15 minutos, vai estar limpinho nos times menores. Mas às vezes não, como eu mostrei para vocês aqui. Às vezes ele vai estar sendo preenchido nos times menores. Quando a gente faz o serviço de baixar para o 5, a gente identifica algumas áreas que foram trabalhadas na compra. Quando a gente baixa para 1,
a gente identifica um pouco mais essas áreas que foram trabalhadas na compra, que foram as quais? Foram essas áreas aqui, ó. Então, quais são as áreas que ficam em aberto para a gente estar trabalhando? Essas áreas que vocês podem ver aqui, ó. Essas áreas que vocês podem ver aqui. Essas áreas que vocês podem ver aqui, ó. Então, onde que faz sentido para eu estar procurando uma operação dentro desses Fair Value Gaps, desse Fair Value Gap maior aqui? Ou nessa zonazinha aqui, ou nessa zonazinha menor, tá? Dentro disso a gente embasa-nos nisso. É onde entra a questão do equilíbrio premium, que a gente aprendeu hoje pela manhã. O mercado vem, trabalha aqui, faz uma quebra, volta naquele horário que eu expliquei para vocês, enfim. E o mercado vai trabalhando, caindo. Um void sendo filtrado para ser melhor trabalhado. Mas o intuito é a gente dar uma olhada na nossa análise de sexta-feira. Reparem, ó. Outro void bem aqui. O que é que está faltando aqui? Compradores, certo? Está faltando compradores aqui. O que é que o mercado vem desenhando logo aqui, ó? Buy stops. Reparem, não veio. Não veio, tá? Capturar para fechar um pouco mais esse buy stops. Mas nada fica em vão nem impune. Uma hora ele vai voltar, não sabemos quando. Mas reparem que ele já deixa todo o desenho aqui, ó. A questão lá da engrenagem. Olhem. Quem é que volta? Toca novamente. E depois faz o quê? Vral. Essa zona aqui, nos 5 minutos, continua. Essa zona aqui nos 5 minutos, ela continua. Porém a gente refina ela para aqui, ó. E para aqui. No 1 minuto, olha nessa, no 1 minuto. As partes que ficam em aberta nesse 1 minuto aqui. Então a gente vê que esse void aqui o que faz mais sentido para ele em um futuro não tão distante está basicamente dentro dessas zonas limpas que estão aqui, ó. Aí o operador que acha que aqui no 15, tá? Só para vocês entenderem. O operador que acha que aqui no 15 ele trabalhou em um gap, na verdade, dentro desse gap está embutido um bloco, que é lá no 1 minuto, ó. É um bloco de ordem. Então, essas operações aqui não se deram por um gap, porque isso aqui não é um real vazio de liquidez. Isso aqui é um bloco de ordens, tá? Mas no 15, se você pega só o 15 minutos, sim, é um vazio de liquidez. Mas como eu já ensinei para vocês que a gente tem que fazer esse refinamento para a gente estar entendendo o que é que está acontecendo nessa região aqui, ó. Para a gente estar entendendo o que está acontecendo dentro dessa região, a gente começa a prestar atenção que o quê? Foi um fechamento aqui desse gapzinho, barra bloco de ordem. Ó, blocos de ordens. Então, o que vem acontecendo aqui? Ele cria o buy stops para poder estopar essa galera
e vender para essa galera, tá? Para que essa galera possa comprar nesse vazio de liquidez. Então reparem, eles fazem o desenho dele. SIB, ó, acúmulo de ordens aqui, ó. Então ele começa a cair rapidamente. Enfim, não sei que tamanho vai ser esse aqui ainda. Fair Value Gap. Não vamos baixar o time só pra gente entender aqui a premissa dessa situação. Ó, até então, tudo bem. Quando chegou aqui, o que a gente estava trabalhando aqui? Bem aqui, ó. Repara que aqui ainda fica algo bem o quê? Bem abstrato, porque a gente tem a abertura semanal, tem o gap, a gente entende inicialmente que esse mercado vai trabalhar para preços mais baixos, mas ainda fica faltando algo a mais, fica faltando algumas informações. Como assim algumas informações? Por exemplo, a separação dos dias da semana. Separação dos dias da semana. 24, 25, 26, 27, 28. Repara que quando eu coloco os dias da semana eu vou me encontrando, ó. Domingo, segunda, terça, quarta. Eu sei que eu estou trabalhando numa quinta-feira. Eu sei que daqui até aqui tende-se a formar um oposto. Aqui e aqui tende-se a formar o outro oposto. Tá? Então eu sei que o mercado aqui está trabalhando o quê? Em uma nítida expansão baixista. Acumula, expande, começa a fazer uma distribuição de ordem. AMD, acumulação, manipulação e distribuição. Na formação do candle. Basicamente aqui, ou vai ser aqui, ó. Bem aqui. O que é que está acontecendo aqui, ó? Se vocês olharem, ele está abaixo de um PML, tá? Previous Monthly Low. Abaixo de um PML. Uma captura de liquidez, tá? Se vocês prestarem atenção, ó, os voids vão girando em torno do mercado. Ó, os voids vão girando em torno do mercado. Peguem a base desses dois voids aqui e eu vou mostrar algo para vocês. O mercado começa a ser jogado mais abaixo. Olha aqui, como o mercado vem milimétrico, fechou esse void e joga mais abaixo. Desmentindo aquela velha falácia de que eu estou trabalhando abaixo de um previous mensal, eu vou começar a procurar por compra. Tudo bem, mas o mercado está alinhando. O que seria esse alinhar, esse contexto? Porque basicamente, se o mercado, após essa captura aqui, não quebra esse ITH aqui, eu não vou procurar nada. Ou no mínimo, esse STH aqui, ó, eu também não vou procurar nada. Eu espero um alinhamento, tá? E na próxima aula não, na outra vocês vão ver que há algumas diferenças de gaps. Por exemplo, a gente tem gap de separação, a gente tem gap de medição, a gente tem pelo menos esses dois gaps aqui que eu vou passar inicialmente para vocês, para depois passar as outras tipagens de gap. Gap de separação, como é? Gap de medição, como utilizar? Tá? A gente tem esses dois tipos de gap
que são uma ferramenta bem importante. Então vamos lá fazer aquele amparato geral. Domingo, segunda. Opa, domingo está aqui. O domingo manipulou a segunda manipulou a máxima do domingo e começou uma entrega baixista. Reparem que eu tenho a minha peculiaridade. Eu, como operador, eu tenho que ter a minha peculiaridade. O que é a minha peculiaridade? Em que eu vou me concentrar? Eu vou me concentrar em Fair Value Gap? Eu vou me concentrar em Liquidity Void? Eu vou me concentrar em bloco de ordem? Ou eu vou me concentrar em Liquidity Pool? São as 4 tipagens que você pode estar observando. Ainda tem uma quinta, mas a quinta eu não recomendo tanto, que é o equilíbrio que você vai estar trabalhando dentro de uma área de acumulação. Não recomendo tanto, por isso que eu nem falo tanto dela. Falo dessas outras 4 questões. Você quer um bloco? Você quer um Fair Value e Gap? Você quer um Liquidity Void? Ou você quer piscinas de liquidez? Liquidity Pools. Você tem que se identificar com isso. Reparem, todas as situações que eu estou marcando aqui, ó, salve isso aqui, eu estou marcando situações de Liquidity Pools. Liquidity Pool, Liquidity Voids, esses 2/3 Liquidity Voids aqui, esses outros Liquidity Voids aqui, ó. Estou trabalhando só na base do Liquidity Void. Reparem, não estou falando de bloco, não estou falando de nada, estou falando de Liquidity Void, mostrando para vocês. Dentro disso, eu sei que a minha semana está sendo formada. E eu estou procurando o quê? Estou procurando minhas operações dentro dos meus vazios de liquidez. Ó. Dentro dos meus vazios de liquidez. CIBs. O mercado deixa um vazio de liquidez, volta, onde fazia sentido, cai. O mercado deixa um vazio de liquidez, volta nele, cai. O mercado deixa 3 vazios de liquidez aqui, ó. Pô, David, mas por que esse daqui não parou? Aí vem o tema da aula da manhã. Isso aqui é um void caro ou um void barato? É um void barato. O que é que vai buscar o mercado em tendência baixista? Ele vai buscar trabalhar em regiões caras. Então ele vem trabalhar nesse segundo void caro, nesse último aqui que é um Fair Value Gapzinho. Então sim começa a jogar o preço para onde? Lá para baixo. Por isso o motivo disso aqui não ter parado. Então não vão com essa de querer comprar em qualquer void, não vão com essa de querer vender em qualquer void, sem estarem amparados pela questão do equilíbrio prêmio, do equilíbrio desconto, tá? Sem vocês conseguirem se identificar no mercado. Então vejam, CIB, outro CIB aqui que está em aberto, tá? Então domingo, segunda, terça, quarta, quinta, opa, eu sei que aqui e aqui, ó, é a maior probabilidade de estar acontecendo a formação do extremo oposto. Aqui ele já está trabalhando abaixo de uma mínima mensal. Ele já está trabalhando abaixo de uma mínima mensal, tá? Ele já está trabalhando lá abaixo de uma mínima mensal. Pô, David, mas se está caindo tanto aqui, eu não posso trabalhar comprado nisso daqui? Não pode, pessoal. Você pode estar comprando trabalhando comprado aqui. Eu não posso estar trabalhando comprado aqui também? Não, pode também, mas você tem que entender o contexto maior, que está desde o semanal, que se eu abrir aqui agora, não vou abrir para não desmantelar tudo, vendido. Está desde o semanal barra diário, vendido. Está desde o semanal barra diário barra H4, vendido. Então, o que é mais fácil? É você conseguir identificar isso e remar com a maré, ou você querer estar remando contra a maré. É impossível? Não é. Sempre vai acontecer nas extremidades. Breaker block. Olha um void de compra aqui. Void de compra. Jogou o mercado lá para cima. Mitigation block. Basicamente aqui a gente não teve um void, né? Não, a gente não teve void aqui, foi só a questão mesmo do mitigation block. Mas que não vem ao caso agora. Então, quando a gente pensa nisso aqui, ó, qual é basicamente aqui o melhor cenário porque eu vou estar procurando compras? Eu sei que o mercado está sendo vendedor. O melhor cenário é se ele me der gatilhos aqui na quinta ou aqui na sexta. Tá? O melhor cenário para estar procurando compra é com gatilhos devidos aqui ou aqui, em uma retração do candle semanal.
Porque eu sei que ele vai fazer um open higher, lower, close. Perfil semanal. Reparem esses dois voids, tá? Que se eu não conseguir explicar ele agora, eu vou explicar na próxima semana. Ou na semana do gap, onde eu vou mostrar as variantes dos gaps para vocês. Vamos lá, bem aqui, ó. Bem aqui é a questão. Onde a gente estava trabalhando. Basicamente lá por volta das 9 horas. Cadê? Aqui. 9 horas aqui, ó. Falei, ó. Vamos lá. O mercado, quem está no grupo do WhatsApp viu. O mercado trabalhando abaixo de PML. Porém, não vejo questões para trabalhar compras. Por que eu não estava vendo questões para trabalhar compra? Eu identifico desde aqui, ó, um acúmulo de ordens. Ó, um acúmulo de ordens, ó, desde aqui. Sim, isso aí, ó, senhor Edson. Se não me engano, foi lá de dezembro, né? Desde 14 de outubro. Isso. Ele estava também trabalhando abaixo do PML de dezembro ali. / novembro foi o que eu me baseei ali no meu golpe de vista. Mas reparem, o mercado ele está bem aqui. Quando chegou aqui, ó, olha isso aqui. Acúmulo de ordens, tá? Acúmulo de ordens. Então eu falei para vocês, ó, cara, não estou vendo com bons olhos compras, por quê? Olha esse acúmulo de ordens aqui. Essa saída desse acúmulo de ordens às 7 horas da manhã. Acumulou, saiu com esse fair value gap aqui, a gente sabe o que é. É um SIB. É um void baixista. Acumulou, saiu. Acumulou, saiu. Deixando esse fair value gap aqui, que se caracteriza como sendo void, o que é que a gente espera que o mercado faça? Então, o que eu mostro para vocês aqui num minuto, basicamente a visão. Ó. Equilíbrio premium. Ele saiu dessa acumulação. A gente tem essa referenciação aqui. Ó. Quando o mercado trabalha dentro desse void, completando ele. Quando o mercado trabalha dentro desse void, completando ele aqui, ó. Foi onde eu mandei mais ou menos minha mensagem, né? Foi mais ou menos 8h40, quase 9 horas da manhã. Ó, não vejo com bons olhos o mercado fazer essa compra aqui agora. O que é que a gente estava vendo aqui? O que eu estava vendo aqui, basicamente? Esse void, tá? Esse void aqui, depois dessa saída da acumulação. Caracterizando o quê? Um trabalho de retração. O mercado retrai para um gap, para um void, para então trabalhar mercados mais baixos, procurar liquidez mais baixa. Então, o que é que a gente vê aqui? A gente vê um MSS acontecendo. Depois desse MSS, um outro gap aqui, ó. Modelo 01. Basicamente foi isso aqui que eu me embasei. Então, o mercado começa então a cair. Só que 8h30 da manhã, aqui sim. Isso aqui eu tenho certeza porque eu vi. Aqui. Aplicar. 8h30 da manhã aqui, ó, a gente tem uma pasta vermelha. Core, PCE, Index, tal. É uma notícia volátil. Então, esse garotinho aqui, ó, eu posso levar ele em consideração como sendo um vacuum block. Esse garoto aqui, ó. Esse garoto aqui eu posso levar ele em consideração como sendo um vacuum block. Tá? Esse garoto aqui. Quando a gente pega a ferramenta de Power of Three, a gente entende que o preço de abertura ele está aqui do dia. Ó, o preço de abertura ele está aqui do dia. Ó. Reparem que não é uma coisa só, é um contexto de coisas. Tá? O preço de abertura está aqui. O preço de abertura das 8h30 está aqui. Ó. Vejam só.
O mercado está trabalhando abaixo do preço de abertura da meia-noite e está trabalhando abaixo do preço de abertura de 8h30 da manhã. Isso é o quê? Para o dia. É um super desconto. Essa região aqui, ó, é um super desconto. Quando isso acontece, há uma captura de liquidez bem nítida na minha cara. Quando isso acontece, há aquela captura de liquidez nítida na minha cara. Então eu estendo isso daqui referenciando-me, tá? Estendo isso aqui referenciando-me, que vai servir de amparato e de embasamento. Só que antes disso eu já estava vendo aqui, ó, que foi basicamente às 9 alguma coisa, não lembro. Eu já considerei isso daqui, ó. Já considerei isso daqui. Eu falei, ó, vamos tentar procurar atacar a máxima de Londres, que está bem aqui. Então o mercado foi e faz o quê? Faz esse ataque de liquidez aqui acima, nessa compra aqui. Reparem, essa região de liquidity void aqui, ó, que é quando há uma notícia de alto impacto, que a gente pode chamar de vacuum block, ela é bem explícita. O mercado respeita muito ela. Então o que é que acontece? Ela trabalha abaixo dessa mínima, volta a trabalhar acima dessa mínima e então trabalha acima dessa máxima. O mercado, há uma mudança aqui, ó. Há uma mudança. Então patamares mais baixos aqui vão ser vistos com bons olhos para que a gente possa trabalhar mais caro, mais alto. É provável que o mercado venha trabalhar abaixo disso? Não, porque acaba de acontecer um MMBM, tá? Acaba de acontecer um MMBM em Judas Swing, em Seek and Destroy. Reparem que o mercado ele vem trabalhando como? Captura abaixo, captura acima, captura abaixo e então captura acima, tá? E então captura acima. Essa região aqui, ó, essa região aqui, é muito provável que ela não seja rompida aqui, ó. Haja vista horário, haja vista uma par de questões. Mas enfim, só para a gente continuar, que vocês possam ver essa região aqui sendo trabalhada, ó. Essa região de void, no amparato tempo, tá? Olha essa reação, às 11h30 da manhã, levando-se em consideração até mais ou menos aqui, tá? Levando em consideração, ó, vem trabalhar, volta a trabalhar nessa região superior. Olha aqui, ó. Meu outro voidzinho aqui, ó. Preenche completamente o void. O void, ele pode ser visto como entrada ou saída de operação. Entrada ou saída de operação. Que, por exemplo, se eu consigo entrar em uma venda bem aqui, ó. Eu consigo entrar em uma venda bem aqui. Ó, consigo entrar em uma venda bem aqui. Não renovou topo, quebrou mínima. Então daqui até aqui eu tenho uma região em OTE. Porém eu sei que essa região em OTE em entrada aqui, ela é uma região secundária. Por que secundária? Eu estou com o mercado bullish. Então essa região de venda aqui é só para jogar o preço em patamares de desconto. Dentro desse patamar de desconto aqui, o que a gente tem? A gente tem esse void aqui no 50%, mas é que ele é passado. E a gente tem um void que não foi reprecificado aqui ainda. Ó. É esse garotinho aqui. A gente tem isso aqui. Então eu sei que o mercado adentrando isso aqui, eu posso tirar o meu lucro que eu estava tendo dessa operação aqui, tá? Olha como ele trabalha fidedigno nesse garoto aqui, ó, tá? Da notícia. Como ele sente interesse em trabalhar nele, ó. Aqui é onde entra a matéria, equilíbrio e desconto, ó. Expande, tá? Expande, eu falei, até a máxima de Londres. Até a máxima de Londres. Quando ele chega até na máxima de Londres, o que, é que a gente vê? A gente vê deste swing low até este swing high. Equilíbrio e desconto. Eu vou procurar fazer o quê? Comprar. Quais são os meus PDAWAs? Certo, eu tenho isso aqui, porém está em uma zona de equilíbrio. Eu quero comprar um pouco mais em desconto. Eu tenho o quê? Eu tenho um void lá embaixo. Tenho esse void. Esse void pode ser preenchido 100%? Pode, porque faz sentido. No 1 minuto ele está totalmente em aberto aqui. Ó. No 1 minuto ele está em aberto aqui. Ele pode ser preenchido? Pode.
Quando ele é preenchido, há uma mudança na estrutura? Há uma mudança na estrutura aqui, ó. Deixa eu excluir isso aqui. Deixa eu trazer um pouquinho mais para trás isso daqui. Há uma mudança na estrutura bem aqui. Ó, uma mudança na estrutura bem aqui. E retrai-se novamente aonde? Em um Fair Valley Gap. Tá? Modelos de entradas por retração. A gente vai utilizar o que? Os gaps. Levando em consideração o Vacuum Block, eu falei para vocês, fica sendo uma zona sensível do mercado. Vejam milimetricamente como essa região aqui do Vacuum Block, ó, ele serve nitidamente de trava para o mercado. Cadê? Olha isso aqui. O mercado vai trabalhar dentro dele milimétrico. Ah, não. Ah, houve o gap aqui, fechou aqui, ele não serve para mais nada. Balela, tá? Balela. Isso aí é mentira. Olhem aqui como milimétrico ele serve para apoiar entradas de venda aqui e surfar até o próximo gap ou void. Olha só como ele serve logo após uma inversão aqui, ó. Esse nível de preço é sensível. E então vai embora, tá? O mercado vai embora, fechando lá para volta das 4 horas. Então, por que eu estava falando em compras aqui? Aqui é onde vem a visão semanal e a gente fecha aqui essa operação, essa aula. Open, higher, lower, close. Eu sabia que a sexta-feira aqui tenderia a me entregar um movimento bom comprador. Só não sabia qual horário. Como é que eu vou descobrir isso? Analisando o tempo, depois verificando o preço e olhando o contexto. O mercado vinha em uma grande acumulação nos 15 minutos daqui, ó. O mercado ataca isso. Então eu falo, ó, vamos ver o ataque à máxima de Londres, que estava aqui, ó. O mercado ataca a máxima de Londres. Quando ele ataca essa máxima de Londres, o que a gente tem aqui? A gente tem deste swing low até este swing high. Equilíbrio desconto. Vocês viram que esse pavio aqui, ó, que é um rejection block, ele é no 15. Dentro desse rejection block existe Fair Valley Gaps. Do mesmo jeito que dentro de Fair Valley Gaps, ó, dentro de Fair Valley Gaps aqui, existem blocos de ordens, tá? Fractalidade. A parada fica muito mais linda quando você começa a entender isso. Tá, pessoal? Então o mercado volta dentro desse void, vai lá, trabalha de uma forma esplêndida. Ah, eu quero trabalhar dentro dessa venda aqui novamente. A gente tem aqui, ó, um void. Como é que eu sei que é um void, David? Acumulou ordens, saiu expansivamente. Você pode estar vindo trabalhar dentro dele. Trabalhou, foi lá, caiu um pouco mais. Tudo bem? Então, por hoje é só, tá, pessoal? Liquidity Voids, basicamente. É só a diferenciação do tamanho. Ele é um gap, só que a gente chama de vazio de liquidez porque ele é maior, tá? Ele é maior. E a única diferenciação é essa aí. Na aula sobre gaps, vocês vão aprender algumas variantes, que é o gap de separação, o gap de medição e outras questões. Próxima semana a gente tem aula sobre liquidity pools, tá? Liquidity pools. E a gente cai então no mês 5 do Michael. No mês 5, onde a gente vai tratar, se não me engano, sobre PDA, sobre as numerologias de IPDA, que é o 20, 40, 60 e outras questões, tá, pessoal? Tamo junto, valeu, só o começo. Caso alguém tenha alguma dúvida sobre essa questão do Liquidity Void, só me procurar lá no WhatsApp, mandar uma mensagem e a gente troca uma ideia, dá uma conversada. Só lembrando também, caso alguns de vocês, pelo que eu tô vendo aqui, nenhum de vocês, só o João teve uma aula ali para tirar dúvidas, é só mandar mensagem para mim, pô, David, tô querendo fazer uma aula tira dúvida aí contigo. A gente marca o dia, marca o horário, a gente faz uma aula aí para poder estar ajustando melhor a visão de vocês aí, beleza? Valeu, forte abraço aí para vocês, bom carnaval a todos. Próxima semana aí a gente tá de volta. Forte abraço, valeu!